que eu comecei ontem. Então, eu estou com anotações aqui sobre o estrangeiro, sobre o capítulo 1 do Seminário 20 e sobre o item E do capítulo 7º da interpretação dos sonhos, que foi onde nós paramos da última vez, que foi em novembro. Aí depois a escola entrou em recesso e tal, então está começando. Seria para eu estar aqui na quarta-feira passada, mas foi quando houve o comentário do meu livro, então eu pedi que se transferisse. O horário que podia ter era esse de 20h30, então vamos aqui dar prosseguimento com uma mira de até o fim do semestre concluir, porque eu também já estou meio exausto aqui da interpretação dos sonhos, mas parece uma coisa inesgotável, como, aliás, são os próprios sonhos. Não é, não é à toa que Freud criou a metáfora do umbigo do sonho, justamente para tentar, né, falar desse inesgotável. E eu reli, como quase sempre eu faço, reli, não revi, a aula passada, não é? A última exposição, que nós participamos aqui conjuntamente, e eu digo, nossa, foi um debate de filosofia, no final de contas. Foi uma coisa em que a filosofia rolou solta, com a participação aqui. Estava eu, estava a Teresa Nazar, a Teresa Meloni, a Helena também, acho que participou, fez uma colocação no fim. Então, foi praticamente um filosofar, né, que nós enveredamos ali daquela vez. E não sem razão de ser, porque eu vou retomar justamente a partir de onde eu parei. Nós estamos no item E do capítulo 7º da interpretação dos sonhos, que já é o penúltimo item, cujo título é Os processos primário e secundário, ponto, recalcamento. Então, eu quero lembrar uma coisa que é uma dificuldade metodológica que o Freud coloca logo no início desse item E. Ele diz: eu estou diante de uma dificuldade de ter que falar de coisas que são sincrônicas, que são simultâneas, mas das quais eu só posso falar diacronicamente. Né? Então, ele diz: a minha dificuldade é essa, falar de uma coisa complexa sem poder colocar o complexo em bloco, todo de uma vez. Falar de uma coisa complexa, mas indo por partes, não é? Que esse é o trabalho justamente de investigação que nós estamos acompanhando, que ele faz aqui. Então, eu começo relembrando isso e depois indo exatamente ao ponto em que nós paramos. É porque ele fala, digamos, de dois modos de funcionamento do psiquismo. Um que ele chama de um modo, vamos colocar entre aspas, normal, e que ele mesmo identifica com o racional, com o, digamos, o nosso pensar de vigília, aquele que faz um encadeamento, que vê começo, meio e fim. E ele fala de um outro processo em que as coisas se dão de uma maneira irracional. Mas em que sentido está usado esse irracional? Porque, na verdade, a palavra racional e a palavra irracional são insuficientes e não servem para nos dar propriamente uma ideia do que ele vai falar da distinção entre processo primário e processo secundário. Eu prefiro, ao invés de usar razão, usar lógica. Né? O processo primário funciona segundo uma certa lógica. É uma lógica em que há um encadeamento, em que aquilo que se segue é uma consequência relativamente encadeada do que antecede. Já o processo primário se dá de uma maneira que rompe com essa lógica, de tal, como nos sonhos, de tal maneira que você pode ter a impressão de que não tem lógica nenhuma ali.
Você diz, puxa, eu tive um sonho hoje tão absurdo, não tem lógica alguma. Na verdade, tem, só que tem outra lógica. Então, quando Freud fala de processo primário e processo secundário, ele está falando de modos de funcionamento do psiquismo, do psiquismo humano. Modos de funcionamento, né? Esse modos de funcionamento você pode entender como lógicas do funcionamento, ou até mesmo como gramáticas do funcionamento. O processo secundário tem uma lógica, tem uma gramática estruturada de uma determinada maneira. O processo primário não é que não tenha lógica, ele tem uma lógica diferente. Uma lógica, por exemplo, em que nem o princípio da identidade, nem o princípio da não contradição, que são os dois princípios mais fundamentais que Aristóteles estabelece, e que por milênios e até hoje ainda há toda uma lógica predominante que diz que onde há contradição não pode haver lógica e que diz que aquilo que é idêntico sempre a si, que foi aquilo que eu trouxe ainda agora quando eu falei da questão do um. O princípio da identidade diz o que é idêntico a si. E o princípio da não contradição diz duas acessões opostas não podem ser simultaneamente verdadeiras. Elas se excluem. O processo primário, a lógica de funcionamento do inconsciente rompe com ambos esses princípios. Primeiramente, como diz Freud, os dois termos de uma contradição podem coexistir lado a lado, como se nenhuma contradição houvesse. Eu até tentaria dizer isso de uma maneira talvez mais precisa. Os dois elementos de uma contradição existem lado a lado e não há contradição nenhuma nisso. Eu acho melhor essa formulação do que como se nenhuma contradição houvesse. Porque essa questão de como se nenhuma contradição houvesse já é uma coisa que eu trago do processo secundário. Deu para compreender mais ou menos o que eu quero dizer? Esse como se nenhuma contradição houvesse, eu já trago do processo secundário, onde a contradição é um problema. No processo primário, ele simplesmente desconhece a contradição. A contradição não chega sequer a ser um problema no processo primário. E isso condiz com coisas que nós já vimos antes, que o inconsciente não conhece a negação, não é isso? Que não há não no inconsciente e também que o inconsciente não conhece a dúvida, nem as expressões optativas, que são aquelas que indicam desejo. Então, eu rememoraria apenas essas duas coisas. Então, o modo de funcionamento se pode entender como a gramática, a lógica daquele processo. E aí Freud vai, eu estou aqui na coleção da Imago, isso aqui está na página 540, aproximadamente, do quinto volume. Como é que o processo primário funciona? Qual é a gramática do processo primário? Freud vai dar aqui, deixa eu ver quantas eu anotei, na verdade, 6 modalidades de funcionamento do processo primário, que eu vou começar hoje e a gente prossegue da próxima vez, não é, no mês que vem. A primeira modalidade de funcionamento do processo primário é o que Freud chama de condensação. Quer dizer, nós atribuímos a condensação aos sonhos. Condensação e deslocamento
Para mim falhou, para vocês falhou também? Tá sem São som. conceitos que a gente liga logo aos A sonhos. internet está ruim, Inclusive, Agostinho. A internet está falhando. Tá fechado seu microfone, Agostinho. o sinal aqui vai e vem, ele tem vontade própria. Ele vai e vem por conta própria. Chega quando menos se espera e parte quando se pensa que ele ainda vai continuar. Assim, é a internet, pelo menos aqui nesta região em que eu estou. Muito bem. Então, a primeira modalidade dessa lógica, a primeira modalidade de funcionamento do processo primário, é aquilo que Freud chama de condensação. Eu vou, inclusive, ler, porque esse conceito vai sofrer modificações não só ao longo do pensamento freudiano, tanto condensação quanto deslocamento, como principalmente a partir de Lacan, que vai articular condensação com metáfora e deslocamento com metonímia. Então, para colocar o que está aqui nesta seção do capítulo 7º, eu vou ler, porque com isso eu me mantenho fiel ao dizer do próprio Freud. Diz ele. Antes cabe uma observação. Coloquei várias vezes que o aspecto econômico, nós sabemos que a metapsicologia, Freud diz que ela comporta três dimensões. Uma dimensão topológica ou tópica, cuja oposição central é dentro e fora. Uma dimensão dinâmica, cuja oposição central é ativo e passivo. E E aí, uma econômica, uma dimensão econômica, cuja oposição central é prazer e desprazer. Então, o econômico no pensamento de Freud tem a ver com a articulação prazer-desprazer e tem a ver com, digamos assim, o que daí decorre, o que daí deriva. Então, aqui ele trabalha a ênfase no aspecto econômico. Ele vai falar da condensação, primeiramente, em relação às suas intensidades. É a carga psíquica, é a carga de afeto, por falta de outra palavra, não é? Aquela distinção entre afeto e representação. O econômico é o que tem a ver com as intensidades. Eu prefiro intensidade à carga de afeto, porque o afeto já tem outro sentido mais para diante que não está aqui colocado. Então, são as intensidades. Então, é sob o ponto de vista econômico, isto é, a partir das intensidades, que Freud vai trabalhar aqui, tanto a condensação quanto o deslocamento. Mas nós vamos ver que, mesmo sendo um texto de abertura, um texto de abertura de rumos, ainda vai aparecer, num determinado momento, uma articulação em que a coisa não se dá apenas no campo dos afetos. Mas vamos ler o que ele escreve. As intensidades das representações individuais. Indivíduo aí não é o indivíduo, é a representação. Esta representação individual é aquela representação. As intensidades das representações individuais tornam-se passíveis de descarga amplo e passam de uma representação para outra, de modo que se formam certas representações dotadas de grande intensidade. Então, as intensidades, elas se transferem de uma representação para outra
e vão, o termo é esse mesmo, se condensando até constituírem uma representação de grande intensidade. Essa questão da intensidade é muito importante e não pode ser descartada de modo algum, porque sem essa carga de intensidade, de alta intensidade, não é possível provocar um sonho. Sem essa intensidade, não pode haver a regressão, não é? A transformação do que seria pensado em algo que vai ser visto. Não seria possível, não é? Isso sem a carga de afeto. Então, é só uma lembrança para a gente entender o que eu vou ler aqui, sob o eixo principalmente da questão das intensidades psíquicas. A gente sabe que depois isso vai mudar, mas nós estamos fazendo uma espécie de genealogia, até de arqueologia, de um certo modo, pegando na nascente o pensamento e a exposição do pensamento de Freud. Então, formam-se representações dotadas de grande intensidade. Continua ele. E uma vez que esse processo se repete várias vezes, a intensidade de uma cadeia de pensamentos pode acabar por concentrar-se num único elemento de representação. Ou seja, vocês podem ter um único elemento que condensa em si toda uma cadeia de representações, ou várias cadeias de representações. Um exemplo fácil de dar, porque inclusive está aqui mesmo, na interpretação dos sonhos, é aquele célebre caso do sonho do canal, não é? Do sonho do Pas de Calais. Eu acho que eu vou colocar aqui rapidamente para se puder acompanhar quem não sabe do que é isso. Quer dizer, uma paciente que tinha lido, uma paciente cética, diz Freud, que tinha terminado de ler o seu livro sobre os xistes, numa determinada sessão de análise, disse que lhe ocorreu a seguinte coisa: canal. Quer dizer, ela teve um sonho, mas na hora de contar o sonho não vinha nada. A única coisa que veio foi a palavra canal. E Freud vai colocando a paciente para falar. E aí, de repente, ela faz uma associação com um xiste, que teria sido ouvido no Canal da Mancha, no Pas de Calais, que seria os os ingleses são sublimes e os franceses são ridículos. Ou o contrário, não me lembro bem, porque eu estou colocando de memória isso aqui. Mas isso pouco importa. Os franceses são sublimes, entre o xiste era este: entre o sublime e o ridículo não há mais do que um passo. Hum? Entre o sublime e o ridículo não há mais do que um passo. Aí se acrescenta o Pas de Calais, que é um xiste, seja, o Canal da Mancha. Entre o sublime, que é a Inglaterra, e o ridículo, que é a França, há apenas um passo, o Pas de Calais, não é? O Canal da Mancha. Então, aí foi a partir daí que ela pôde reconstituir, a partir desse xiste, ela pode reconstituir o sonho, e Freud vai ver que o conteúdo latente do sonho é alguma coisa que tinha a ver com a transferência, era alguma coisa que tinha a ver com ele, Freud. Por quê? Era uma paciente que tinha lido o livro dele sobre o xiste e tinha dito, bom, não dá para confiar muito nessas coisas que estão aqui. Então, entre o sublime e o ridículo é um xiste que foi oniricamente elaborado para fazer uma referência indireta ao próprio Freud. Então, essa palavra canal é uma palavra que em si mesma, e não é à toa que é o único fragmento
que sobrou na memória desperta desse sonho foi justamente esse significante, ele não é um significante qualquer. Ele é um significante que reúne em si várias cadeias de associação. Mas isso só constitui a condensação, no sentido freudiano do termo, não só quando há essa condensação de reunir várias representações numa só, como haver uma grande intensidade em cima do produto dessa reunião, ou seja, dessa condensação. Essa intensidade é o desejo latente, não é? Do sonho, essa intensidade é que pode provocar a força psíquica, olha o econômico aí, novamente, na palavra força, a força psíquica capaz de provocar um sonho. Tá bem? Aí ele continua. Temos aí o fato da compressão ou condensação que se tornou conhecida no trabalho do sonho. É ela a principal responsável pela impressão desconcertante que os sonhos causam em nós, pois não conhecemos nada que lhe seja análogo na vida anímica normal e acessível à consciência. Então, ele está colocando aqui a condensação como um conceito da psicanálise e um conceito que tem a ver com esse campo do inconsciente. Porque ele diz aqui que não, que o nosso pensamento, a nossa vida anímica normal não é acessível a condensações desse tipo. É uma coisa também que, pelo menos, a gente pode deixar uma pulga atrás da orelha e colocar um será? Eu me lembro Caiu aqui para mim. poesia, por exemplo, é possível você. Eu estou falando. Congelou? Agostinho, Caiu para mim. Eu falei, ninguém falou nada, pensei que fosse É, meu. não, não. Tá eu para não tinha todo ouvido mundo. você Eu falar, acho que o mas Agostinho que caiu. Caiu. agora ele que saiu mesmo. Estava ali Vamos ver ainda, se ele mas já consegue foi. retornar, né? Tava bom. Sim, estava ótimo. Eu vou só terminar essa parte sobre condensação, que agora eu já estou vendo que faltam 18 minutos. E a internet me perturbou a vida hoje, que não foi brincadeira. Então, nós vamos continuar isso aqui. Quer dizer, a condensação, ela não só é esse amálgama de representações e de cadeias de representações que se fundem, por assim dizer, num todo, numa totalidade condensada, como isso precisa ser dotado de uma intensidade suficiente para provocar um fenômeno psíquico, que pode ser um sonho, que pode ser um sintoma, que pode, inclusive, constituir um delírio, por exemplo, psicótico ou uma alucinação, dependendo do campo, não é? Do contexto em que essas coisas caem. Muito bem. Então, ele diz aqui que a condensação é a responsável pela impressão de estranhamento, não é? Que os sonhos provocam. Continua Freud. Na condensação,
Quer dizer, contrariamente ao que acontece nas cadeias mais sofisticadas do processo secundário, na condensação, diz ele, ao contrário do que ocorre com as representações mais sofisticadas da cadeia pré-consciente, a representação perceptiva se torna mais intensa por causa de sua significação psíquica. Então, aquilo que está condensado, ele recebe uma carga de intensidade que vai atingir o aparelho perceptivo, provocar uma regressão, não é? Como ele colocou lá no item B. E a outra passagem que eu me lembrei agora, em que Freud diz assim: certas representações inesperadamente ganham uma imerecida intensidade. É uma coisa, digamos, banal, mas que de repente te deixa angustiado, te causa maior aflição. Algo do inconsciente se transferiu para essa representação pré-consciente e adotou de uma grande intensidade a ponto de ela ser capaz de provocar algum fenômeno psíquico do campo do sonho ou do campo das formações, das outras formações do inconsciente. No processo de condensação, diz ele, toda interligação psíquica se transforma numa intensificação do conteúdo de representações. O efeito do trabalho de condensação é a obtenção das intensidades necessárias para forçar a erupção nos sistemas perceptivos. Então, aquilo que está condensado, ele força uma intensidade maior que seja suficiente para operar a regressão, isto é, para forçar, como diz ele, a irrupção nos sistemas perceptivos. Freud exemplifica isso com os grifos que utilizamos em certas palavras na linguagem escrita, com a ênfase na entonação durante a linguagem falada e com a arte egípcia, que expressa a classe de pessoas representadas através do tamanho. Então, vamos tomar isso aqui já praticamente para concluir essa parte de condensação. A condensação ele equipara, ele faz uma comparação metafórica com os grifos que você faz na linguagem escrita, ou sublinhando, ou colocando em negrito, mas é um grifo que você dá aquilo ali. Ou então na ênfase com que você diz alguma coisa. Ora, a ênfase na linguagem falada é análoga ao grifo na linguagem escrita. Vejam bem que eu não estou dizendo que é igual, não é exatamente a mesma coisa, mas ela é análoga. Aquilo que na linguagem escrita você marca com um grifo para chamar atenção para aquela palavra, aqui neste processo, ela pode se aparecer na fala como uma entonação maior. Na escuta, você está escutando, o sujeito ali está falando, às vezes aquilo que te chama a atenção é uma ênfase maior que ele deu a uma palavra, ou até uma sílaba da palavra. É aquela força, aquela entonação que recai ali em cima e que chama a atenção do analista para que outra coisa está se expressando ali. Naquela expressão, há uma condensação que remete também a outra coisa. Então, ele faz essa comparação com os grifos na linguagem falada, com o aumento da tonalidade, com os grifos na linguagem escrita, com o aumento da tonalidade na linguagem falada, e ele também vai falar na arte egípcia,
Porque, como nós sabemos, nas esculturas egípcias, o faraó é representado como uma escultura enorme, e aí, à medida que vai decrescendo a escala social, vai diminuindo o tamanho das esculturas. Né? Então, veja bem que isso aí é uma fala, não é? Essa representação pura e simples coloca o faraó bem grande e os outros bem menores, isso já é uma fala. Isso já é uma fala. Aí, aliás, e já é uma fala reveladora. Isso é, digamos assim, uma espécie de ato falho de uma cultura, onde está mostrando o grau de importância social fundido com o aumento das dimensões do corpo físico. Então, o faraó é maior, mas é maior, inclusive, porque a representação que se faz dele em alguma escultura é maior do que a representação de quaisquer outros. E agora uma última palavra sobre. Não, ainda antes. A condensação, Lacan vai colocar como sendo da ordem da metáfora. O que é isso? Quer dizer, qual é a ordem de uma metáfora? O que a metáfora faz? A metáfora ela age no campo das similaridades, não é? Ela age no campo das similitudes. A metáfora age por uma espécie de comparação mental, em que quando você diz assim, por exemplo, o outono da vida, falando na idade madura ou na velhice, você está fazendo uma metáfora, que você está fazendo uma comparação mental por similaridade, porque, assim como a velhice é a aproximação do fim, o outono seria a aproximação do inverno, que nessa perspectiva seria o fim. Então, isso é uma metáfora, é uma comparação por similaridade. Já o deslocamento, que Lacan coloca como no campo da metonímia, a, a relação não se faz por similaridade, mas se faz por contiguidade. Em vez de dizer uma coisa, você diz outra. Não que seja uma comparação, mas que está mais ou menos ali, é à mão. Por exemplo, aquele fazendeiro tem 500 cabeças de gado. Isso é uma metonímia. Porque, na verdade, ele não tem 500 cabeças de gado. Ele tem o gado todo. Então, há várias maneiras de a metonímia operar. Uma delas é trocar a parte com o todo. É tomar a parte como se fosse o todo, como esse caso aí. Não é? Tantas cabeças de gado, você toma uma parte como sendo o todo. Assim também se pode dizer assim: Washington lançou um aviso contra Moscou. Também você está fazendo uma metonímia, porque, na verdade, você está tomando uma parte, que é a capital, Washington e Moscou, pelo todo, que é o país, Estados Unidos e Rússia, né? Atualmente, que já foi lá antes União Soviética. Então, a metonímia se dá, digamos, por lateralidade, por contiguidade. É aquilo que está, por assim dizer, ao lado, né? Está, por assim dizer, ao lado. Ora, a metonímia, ela, nisso que ela implica um deslocamento. A metonímia indica um deslocamento de uma representação para outra. E é nisso que a metonímia faz referência ao desejo. Quer dizer, o desejo é metonímico. Nisso que ele vai de um objeto para outro, vamos dizer, lateralmente, não é por uma relação
de comparação e de similaridade, mas por uma relação de continuidade, de contiguidade, tá? O que é contíguo, não é? Seriam essas as observações principais que eu trouxe, digamos, seria mais coisa, mas eu vou parar aqui por causa da hora, e a gente ainda tem uns 5 minutos aí para trocar alguma impressão, caso alguém ainda queira fazer alguma observação. Eu vou parar por aqui, porque o que vem adiante vai demandar um tempo que não se tem agora, que são as outras formas. Porque eu disse que eu anotei aqui 6 modos que Freud aponta nesse item E de funcionamento do processo primário. Os 2 primeiros são a metáfora e a metonímia. Os outros 4, da próxima vez, eu começo tratando deles. Alguma questão? Algum acréscimo? Alguma dúvida? Algum reparo? Enfim. Eu agora sou todo ouvidos. Agostinho, eu tô com uma dúvida desde a da aula da que teve no semana Quem está passada, falando? Simone. Simone. Oi, Simone. Pode Eu tô com dizer. uma dúvida desde a aula semana passada, mas eu não sei se estava muito no contexto. Aí, se não for longa, se alongar muito, se der para você me explicar, que eu estava lendo que o trauma, quando ele começou a analisar os sonhos traumáticos de guerra, aqueles que tinham marcas, amputações ou mesmo cicatrizes, não sonhavam com, com as coisas da guerra. Só aqueles que É, não tinham sido feridos dessa forma, a ponto de ficar com marca. Por que isso exatamente? Tem ou fica para a próxima? não, eu vou tentar aqui rapidamente fazer uma inferência. Não é que o Freud diga que é exatamente assim. Talvez até diga, mas já faz tempo que eu fiz a minha última leitura do Além do Princípio do Prazer, que eu não posso dizer com certeza se ele diz isso. Mas do que ele diz, nós podemos extrair a seguinte coisa: qual é o elemento principal do trauma? Qual é o evento que, digamos assim, determina a experiência traumática? É É, aquilo que ele chama do choque, choque. Shrek, que tem a Choque. ver com a surpresa, com o Ah, inesperado, não é? Quer dizer, se espanta quem é tomado de surpresa. Quem já espera que a coisa aconteça não se espanta, porque já espera. Então, o espanto ele vai ver como elemento determinante da formação disso que ele chamou de neurose traumática. Pois bem, a neurose traumática, os sonhos traumáticos, não é? Porque neurose traumática não é uma estrutura, é um termo que ele usa ali, mas não é uma estrutura daquelas 3 estruturas, não é? Na psicanálise. Então, o evento traumático, ele sempre traz essa dimensão de um susto, de um espanto. E é isso que faz essa reação que vai ser o trauma. Mas qual é a defesa para isso? Ele fala disso naquela parte em que ele fala da dor no mais além. Eu estou citando tudo aqui de memória. É quando ele fala da dor no mais além. E ele vai dizer que a dor é uma espécie de contrainvestimento libidinal em relação àquilo que vem como ruptura de algo que tem a ver com o aparelho psíquico, um baque no corpo, um choque, etc. Então, esse susto, ele é traumatizante, ele está no âmago da chamada neurose traumática. Agora, por que o sujeito que perde um membro, por exemplo, que sofre
uma perda física num evento como esse, geralmente não desenvolve uma neurose traumática. Eu não me lembro se Freud diz por quê. Acho que não. Vou até Não, voltar essa não. Aí passagem tem para uma. conferir. Chega em Lacan que fala que essa marca no corpo seria a representação, uma simbolização do real. É Sim, isso? mas aí já é Ou eu Lacan, não troquei? é? Pois é, é. Aí eu cheguei lá. Mas é isso então? É, só que isso não está em Freud propriamente. Aliás, pode até estar de uma outra forma. Por quê? Porque essa perda, ela pode gerar uma falta a partir da qual uma simbolização seja possível. Mas Freud não dá essa explicação. Ele constata, como dado de experiência, que quando há essa perda, a neurose traumática não se desenvolve. A gente não Mas, pelo poderia menos até dizer, onde eu me lembro, porque isso é de outro texto, é do texto do Mais Além, ele não explica o porquê. Se Agostinho, alguém está com o texto meio à mão e pode me ajudar, eu agradeço muito. a gente não poderia dizer, essa pergunta da Simone é bem interessante. A gente não poderia dizer que talvez aquele que traz no corpo essa marca como uma memória, né, de uma experiência traumática, é uma memória viva. Ele não precisa sonhar exatamente porque ele é lembrado do que aconteceu o tempo todo. Sim, Enquanto que aquele que não traz essa marca, ele precisa voltar sistematicamente àquela situação na tentativa de elaborar. O que eu pensei agora é escutando. uma ideia que tem toda a coerência. Aham, Acho, inclusive, que é essa mesma explicação possível. Não vejo outra, aham. não Quando é? Freud fala das histéricas, ele diz as histéricas Eu quase sofrem não estou de. ouvindo. Quando Freud diz sobre as histéricas, elas sofrem de reminiscências, exatamente porque não há a memorização, como a Teresa está falando, né? Isso. É aquilo Uhum. que não cessa de não se inscrever, fica E aquilo que não retornando, foi simbolizado e volta retorna no real. como repetição, Isso. como ato. Uhum. Mas eu acho que a Obrigada. explicação mais plausível é essa mesmo, Teresa. Aham. Não me ocorre outra, porque por que mais poderia ser? Pelo que eu me lembro, ele não explica. Ele diz que é Não, assim, verdade. mas não dá a explicação. Mas a explicação me parece que é essa mesmo. Vamos retomar isso. Aliás, o Mais Além pode até ficar como, quem sabe, uma coisa que vem aí pela nossa frente aqui. Tomara. Esse Porque isso texto me é despertou um maravilhoso. desejo. Vê só como as coisas acontecem inesperadamente. Isso Verdade. acabou me despertando um desejo de retomar o Mais Além depois da interpretação dos sonhos, como um Tá ótimo. momento também de virada fundamental, como a Sim, interpretação dos sonhos é. sim, sim. De repente, se vocês concordarem, a gente, quem Claro que sabe, concordamos. vai partir para isso Aí vem pulsão de morte, depois. gozo, tabaco, Hein? Pô, eu acho gozo, uma ideia pulsão de maravilhosa. morte. Eu não estou ouvindo quase nada. No além Não do estão princípio vendo? do prazer, vem a questão do gozo e da pulsão de morte. Isso, exatamente. E vem mais adiante o texto do princípio econômico do masoquismo, Sim, onde vai aparecer o masoquismo primário, que vai reformular a concepção anterior de que o sadismo é que seria primário. Isso. Então, quem sabe de um texto desse a gente pula para o outro.
É, Porque, por exemplo, eu acho que ler o problema econômico do masoquismo, depois de ler o Além do Processo do Prazer, Além do pode princípio ser uma ideia do mundo. interessante. O que que vocês acham? eu acho que sim. Tá ótimo. Pode ser, não Eu é? vou, eu vou Ótimo. reler também o Porque masoquismo. aquilo que vai aparecer no, no masoquismo, não é? No problema econômico do masoquismo, é uma espécie de consequência do que foi descoberto no Além do Princípio do Prazer. Sim, sim. Isso. Basicamente, a pulsão de morte. Isso. Toda pulsão é pulsão de morte. Nossa, eu não estou ouvindo coisa Beijo. alguma. Toda Tchau. pulsão é pulsão de morte. Sim. Toda pulsão é pulsão de morte. Isso é muito bonito. Boa noite. Beijo. Toda Tchau. Boa Boa pulsão é noite. de morte. Tchau, boa É Até de a noite. morte. próxima vez, gente. Obrigado e desculpe aí por tanto atrapalho de tanta coisa saindo do ar, Internet. voltando, caindo, Tranquilo. voltando. Nossa, isso me dá uma agonia. Mas, ao mesmo Faz parte, tempo, né? eu já estou nessa estrada aí de falar assim já faz seus 60 anos, né? Nossa, Tem toda uma estrada aí pela frente para a gente levar na esportiva essas coisas. Porque, na verdade, a gente fica, caramba, cai a linha na hora que eu estou para fazer, depois eu não me lembro, interrompe. Mas a vida é assim mesmo. E o psiquismo é mais ainda assim do que a própria vida. é Gente, verdade. obrigado. Da Beijo. Beijo. próxima vez Tchau. a gente pega adiante as outras 4 formas que faltam aqui. Tá bom? Tá Tá ótimo. bom. Abração. Obrigada. Boa Tchau. noite. Agora, como eu saio daqui é outra questão.